Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje o nosso episódio de número 12. O título desse episódio é Conversão e a Ética do Novo Homem Criado segundo Cristo, parte 2. Hoje nós estamos continuando sobre o tema da conversão, tema fundamental, tema muito importante. Eu deixo uma sugestão de quem está chegando hoje, vendo esse episódio, né, pela primeira vez, vendo o podcast, que volte nos episódios anteriores, porque esse é um tema de extrema importância e que nós entendemos que tem sido pouco tratado, pouco compreendido. E isso faz muita diferença, porque a pregação do Evangelho ela tem o objetivo de produzir cura, de produzir vida. E para produzir isso é preciso compreender a partir de que modelo de referência nós repensamos a própria vida. Esse modelo é o modelo de Cristo que a gente está tratando aqui. Quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, se você entende que a pregação do Evangelho ela é importante, ela tem o poder de curar a vida, que você ajude esse podcast, nos ajude a levar essas reflexões para mais pessoas. O nosso objetivo aqui não é financeiro, nós não temos um objetivo lucrativo nisso. Não significa que em algum momento nós não precisemos de suporte para manter o que nós fazemos aqui, tá? Mas é apenas isso, nós não temos a intenção de ganhar dinheiro com isso. Nossa intenção é pregar o Evangelho. Então, ao curtir e compartilhar, você nos ajuda a levar essa pregação para mais pessoas. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, do campus Goiânia. Também sou doutor em psicologia pela UNB. Junto comigo nessa mesa, eu tenho o Laércio, que é historiador. O Laércio também tem uma pós-graduação em História Cultural e também é um profissional e acadêmico da área de tecnologia, de sistemas de informação. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, psicólogo, doutor em psicologia, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. E o professor Anderson Cleiton Pires, professor e pastor Anderson, ele é doutor em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e também é doutor em Teologia, em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo. Eu, Laércio, professor Cláudio, nós também temos uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade pelo Instituto Superior em Teologia Luterana. Então vamos retomar nossa conversa, de onde nós paramos, né? Lembrando que no último episódio nós tratamos disso, que modelo é esse? Que modelo ético é esse do Cristo? A partir desse modelo que nós tratamos até aqui, começou a ficar clara essa relação entre ética e esse novo homem, quem é ele, né? E como o professor Anderson estava tratando disso no final, a gente deixou no ar, né, algumas questões ainda, eu vou pedir para ele retomar, ajudar a gente a lembrar onde a gente parou para continuar. Eu lembro que ele falou que o professor Cláudio vai fazer uma exposição um pouco maior nesse episódio, mas eu quero pedir ajuda para a gente retomar o fio da meada aqui, de onde a gente encerrou o último episódio, quando o nosso tempo acabou, né? Bem-vindo a todos que nos assistem nesse instante. Eu queria dizer que esse é um tema complicado, difícil, exige um cuidado hermenêutico para você entender exatamente qual é o significado da fé cristã. Agora há pouco eu fiz uma leitura do apóstolo Paulo, quando ele usa de modo parenético, ele faz uso da sua autoridade pastoral em tom parenético e conclama os irmãos da comunidade de Éfeso a serem imitadores de Deus, né? E andar como Cristo andou. Imitadores de Deus e andar como Cristo andou. Logo em seguida, ele vem com recomendações éticas, né? Eu vou evitar de entrar nessas recomendações éticas hoje, mas eu quero deixar claro para vocês de que uma conversão genuinamente cristã é uma conversão que produz uma consciência ética. Um cristão que não presta atenção na forma como ele vive e vive atropelando
normas do bom senso, normas do bom senso, não são normas da lei, normas do bom senso. Normas são princípios de organização da vida de qualquer indivíduo. A gente organiza a nossa vida estabelecendo limites, dando prioridades, estabelecendo o que é prioritário e o que não é prioritário. Isso é estabelecer norma, baseado no princípio do senso comum, do bom senso. Nós acreditamos que somos guiados pelo Espírito. Portanto, quando nós projetamos e fazemos perguntas em relação à nossa forma de vida, nós acreditamos que o Espírito, como está nos santificando, existe uma grande chance da gente olhar para a coisa certa e fazer a coisa certa. E não olhar para a coisa certa e fazer a coisa errada. Então, existe aqui algumas perguntas que eu preciso retomar, que o professor Cláudio vai responder essas perguntas ao longo da exposição. Nós fizemos um seminário em 2014, aqui em Goiânia. Era um seminário acadêmico, dirigido mais para o público acadêmico. Tinha, na sua maioria, alunos de psicologia da Universidade Católica, né, da PUC. E havia também outros profissionais, né, profissionais também da área de psicologia, que participaram. E eu me lembro que o tema foi um tema bastante provocativo, né? Decadência e morte do capital afetivo. E aí nós falamos tanto do pragmatismo ético quanto o erotismo cultural, configurados numa chamada sociedade pós-afetiva. Preste atenção, pós-afetiva. Capítulo 24 de Mateus, Jesus Cristo dá nos seus últimos versículos, nas suas últimas recomendações, ele dá o perfil de uma sociedade pós-afetiva. Então, é uma sociedade em que as pessoas serão privadas da racionalidade afetiva. Viverão como se o outro não existisse. Então, baseado nessa consciência, nessa compreensão, eu escrevi um outro artigo também, que foi para uma revista lá do Rio, Psicoteologia, e o título dele, eu acho que o título modificou. Esse aqui é um primeiro título, mas eu acho que ele sofreu modificação. O título aqui está, Sociedade do Fim. O fim aqui é o fim da história, é o fim escatológico, né? E o advento de uma piedade sem bondade. E aqui existem 4 ou 5 perguntas que eu faço no primeiro parágrafo, né? Para tentar definir o perfil moral ou não, né? Dessa sociedade que está situada dentro do tempo escatológico derradeiro, e que são perguntas relevantes que agora a reflexão do professor Cláudio dará uma resposta pertinente, né? São 4 perguntas. A primeira, como as pessoas se comportarão no ápice do tempo derradeiro? Como elas se comportarão? Vão realizar mais bens? Vão viver mais de forma altruísta? Vão ter mais sensibilidade ética? É assim que elas serão? Não. Então, preste atenção na reflexão que o professor Cláudio vai trazer para a gente. Haverá um padrão predominante de conduta social? Padrão predominante. Que tipo de racionalidade vai predominar nesse contexto social ou nesse contexto cultural da sociedade do fim? Que gramática moral definirá o perfil ético de uma consciência coletiva nessa conjuntura? E por último, que tipo de racionalidade operante será prevalecente e contagiará uma maioria cognitiva no clímax do tempo escatológico? Então, a partir dessas 3, 4, 5 perguntas, eu queria agora que o professor Cláudio fizesse uma exposição sobre o perfil
desse momento que nós estamos vivendo, dessa sociedade que nós estamos vivendo, dessa sociedade que a fé cristã se torna cada vez mais desconhecida, estranha, se torna um tipo de outsider. É o que a fé representa para essa sociedade. O professor está com a palavra. Sim, eu vou me apoiar tanto no seminário Decadência e Morte do Capital Afetivo, quanto em alguns outros artigos do professor Anderson. O seminário tem o título Decadência e Morte do Capital Afetivo, Pragmatismo Ético e Erotismo Cultural na Sociedade Pós-Afetiva. Do que nós estamos falando quando se usa o conceito capital afetivo? Capital afetivo é uma lógica de interação, isto é, quando nós nos encontramos nos espaços sociais, cada interagente adota uma lógica de interação, uma ação planejada, um modo de operar para atingir um fim. Então, o capital afetivo é uma lógica de interação. E qual é a crença matricial que está na raiz dessa lógica de interação? É a seguinte: o outro é importante para mim, ele é fundamental para mim. Portanto, nesta ação planejada típica do capital afetivo, tudo que eu faço na interação, eu seleciono a minha linguagem, o meu modo de me comportar para atingir um fim, para comunicar para o outro que ele é importante e que a integridade dele, do ponto de vista psicomoral, ela é o que eu quero preservar, tá? Então, quando a gente fala de capital afetivo, a gente está falando dessa lógica de interação, ou seja, o outro se torna um valor fundamental. O capital afetivo, ele não é autocentrado, autorreferenciado, não é? E é exatamente o capital afetivo que está em declínio na sociedade na qual eu e vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, nesta sociedade há um declínio e se matura um processo de morte, de extinção do capital afetivo. E por que isso acontece? Há duas variáveis de natureza cultural que operam como movimentos de tendência para produzir essa decadência e morte do capital afetivo. A primeira delas é o pragmatismo ético e a segunda, o erotismo cultural. Para falar sobre o pragmatismo ético, eu volto a um tema que nós abordamos no podcast anterior, que é a análise que o Max Weber fez acerca da ética protestante e o espírito do capitalismo. Isso é muito pouco abordado, mas, na verdade, o pragmatismo ético ele tem a sua origem na ética protestante, na ética calvinista. Por que isso? Porque ali a análise do Weber, muito interessante para a compreensão desse problema do declínio e morte do capital afetivo, não é? Ali na ética protestante surge, século XVII, XVIII, XIX, surge o problema da angústia da eleição. Então veja bem, quem é o calvinista ali? É aquele que tem a grande dúvida, não é? Sou eu um dos eleitos? Será que o meu nome está nessa lista daqueles que vão para a beatitude eterna ou para a danação? Isto porque havia a crença na dupla predestinação de que existe um decreto inescrutável de Deus acerca dessa dupla predestinação e o próprio indivíduo não sabe em que direção ele está colocado nesse decreto inescrutável, não é? Então, como é que era possível sanar essa dúvida, essa angústia da eleição? Não podia ser com base nos sentimentos, porque o calvinismo ele admitia a doutrina da depravação total. O ser humano não pode confiar nos seus sentimentos, nas suas emoções, não é? Então, era necessário forjar um indício objetivo.
e esse indício objetivo se apoiou na teologia de Martinho Lutero, quando ele afirma que todos nós exercemos a nossa vocação, o nosso serviço a Deus no trabalho cotidiano, Beruf, não é? A nossa vocação, a nossa profissão. Então, quando Lutero abriu esse espaço aí, ele deu um gancho para o calvinismo assumir que aquele que trabalha muito, e mais especialmente, não é qualquer trabalho, é o trabalho qualificado, não é? O trabalho produtivo, o trabalho que gera o dividendo. É esse trabalho que se mostra como um indício objetivo de que eu sou um eleito de Deus. Portanto, eu sedimento a crença à medida que o trabalho se torna um valor, uma obsessão para mim, e com ele eu consigo a aquisição, a ascensão na estratificação social, então eu consigo sedimentar a crença de que eu sou um eleito. E nesse sistema, então, se afirma a existência de um pragmatismo ético, pragma, ação. Por que pragmatismo? Porque existe uma filosofia aí que está fazendo a seguinte afirmação: qual é a boa ação? A boa ação, ela é medida pelo seu resultado, não é? Então, o trabalho que leva à aquisição, ele é uma boa ação. Esse pragmatismo ético, então, que nasce ali no contexto dessa ética protestante, ele gera uma nova forma de operação dos indivíduos nas suas lógicas de interação no cotidiano, não é? Porque o capital afetivo torna-se um problema para esse novo indivíduo protestante, que agora tem que usar os seus predicados, a sua racionalidade, a sua criatividade para se dar bem no mercado de trabalho. Portanto, o self-made man, esse personagem lendário do calvinismo, quem é o self-made man? É o indivíduo dotado dos predicados adequados para ser bem-sucedido no mercado de trabalho, não é? Ele não pode ser sensível à necessidade do outro, senão ele será enganado pela dramatização que o funcionário, por exemplo, faz na empresa. Não, ele tem que ser insensível, ele tem que ser racional, ele tem que calcular a ação dele para que todo o investimento que ele faz obtenha de volta o lucro que é necessário, não é? Portanto, se trata de uma forma de interação humana que se torna instrumental. As relações entre os indivíduos, não é? Elas ganham um caráter instrumental, tem sempre a finalidade de maximizar o lucro nas interações, não é? Então, esse pragmatismo ético, ele exige do indivíduo uma condição altamente performática no cotidiano e torna ele também intolerante à insuficiência do outro. À medida que o outro não é performático, eu me torno intolerante em relação a ele, não é? Como é que eu vou conseguir a realização dessa meta de ascensão na estratificação social? Eu preciso ser funcional o tempo todo. Eu preciso, sobretudo, e aqui entra um ponto muito importante, para que a minha superioridade se afirme, eu tenho que tornar evidente a insuficiência do outro. Na competitividade, na microcompetitividade que se dá nos espaços sociais, existe uma forma de eu superar o outro. Essa forma é tornar evidente a insuficiência do outro. Isso vale para o mercado de trabalho, mas isso também transbordou para as diversas formas de interação no cotidiano, não é?
Então, nessa racionalidade capitalística, que é aversiva ao prejuízo, sempre que eu entro numa interação, tem que haver o ganho para mim, não é? Dessa racionalidade capitalística também nasce uma racionalidade poneropática, poneros, o mal. Em que sentido uma racionalidade poneropática? No sentido de que a minha intenção é sempre de matar o outro. Matar em que sentido? É bom que eu revele a insuficiência do outro. As lógicas de interação que se tornam evidentes nesse contexto em que opera a racionalidade capitalística e a racionalidade poneropática são lógicas de interação patogênicas. Eu estou sempre agindo para desfuncionalizar o outro, para de alguma forma convencê-lo de que, de alguma forma, avariar o senso de autoconfiança nele. Isso acontece muito nas situações dos encontros entre os colegas de trabalho, não é? Um pode brincar com o outro, você esqueceu o celular, pode ser uma brincadeira simples, mas pode ser uma forma também de dizer, parece que você não está atento, você não tem os predicados necessários para a sua ascensão, a sua competitividade aqui. Em suma, para ser competitivo, eu tenho que anular o perfil do outro como ameaça para mim. Portanto, a insuficiência dele tem que aparecer no cotidiano, não é? Só adendozinho. Recentemente foi publicado, já tem alguns anos, foi publicado aí um livro pelo nome de Mal Líquido. Lembrando que há pouco tempo foi utilizado aqui num evento eu acho que foi no dia 25, né, de março, foi usado um conceito de engenharia do mal. Esse conceito de engenharia do mal, ele não pode ser compreendido sem duas variáveis que devem conjugar a estrutura de funcionamento dessa engenharia do mal. Então nós temos aí, primeiro dos conceitos significa, deixa eu pegar aqui de novo, não consegui. É a pseudofilia. As pessoas, elas se sentem desobrigadas a fazerem da verdade um objeto e um método de comunicação com o seu próximo. E o segundo é o problema da institucionalização de uma justiça que trabalha para o mal, não trabalha para o bem. E esse é um problema que se tornou muito emblemático do mundo ocidental depois da Covid-19, no qual se empreende nesse mundo aquele tipo de racionalidade que reprime qualquer força que tenta resistir essa imposição dessas duas variáveis. A primeira é a pseudofilia e a segunda é a imposição de uma justiça que opera para o mal, para satisfazer os ideais e morais do mal, né? E uma terceira variável, eu diria que é a insensibilidade em relação ao próximo. Também, provavelmente, que vem nessa direção também. Esse foi um texto, né? Insensibilidade em relação ao próximo foi objeto de reflexão e de análise relativamente profunda que um sociólogo contemporâneo, morreu há pouco tempo, Zygmunt Bauman, ele fez, né? Era uma entrevista, uma espécie de diálogo entre ele e um dos grandes amigos dele, jornalista e também era da área de análise política e análise social, e eles então conversando, falaram assim, olha, o problema é que a insensibilidade era um problema que a gente pensava que estava concentrado numa pequena maioria, que se chamava de
capitalista. Era o capitalista que era insensível em relação ao proletariado, ou à necessidade do proletariado. E vivia essa relação de conflito entre o proletariado e o capitalista, e por tempo nós achamos que quem é o lobo mau da história sempre foi o rico em relação ao pobre. E de repente o Bauman disse que não, ele foi flagrado e teve um susto ao perceber que, na verdade, essa insensibilidade não é só do rico em relação ao pobre, mas é do eu em relação ao tu em dimensões macrosociais. Então, nós vivemos numa era em que o outro perdeu a importância, perdeu o significado. Então, quando o outro sai desse cenário de relevância afetiva, ele se torna objeto de desinteresse. A razão pela qual, às vezes, a gente tem que justificar. Quando a gente faz um pedido, a gente tem que justificar porque está fazendo aquele pedido. Olha, se você puder, nos ajude. Aí o cara que está lá do outro lado, vendo a gente, ouvindo a gente, fala assim, então os caras estão querendo ganhar com isso aí. Então, o tempo todo existe essa desconfiança obesiana. Essa coisa de olhar para o outro, tentar identificar as intenções do outro sempre no sentido negativo. E isso faz parte da morte desse capital afetivo, que, como diz o professor Cláudio, é uma lógica de interação que opera com um tipo de racionalidade operante baseado no pressuposto moral de que não é o tu que deve ser dissolvido no eu, mas é o eu que deve estar sendo dissolvido no tu progressivamente. Ou seja, se todos agissem dessa forma, se todos agissem com essa lógica de interação, o mundo não seria um mundo capitalista, não seria um mundo socialista. Nós teríamos um mundo em que as pessoas se respeitariam a dignidade do outro e não faria diferença de classes. Nós não teríamos uma classe estratificada. Por que é uma classe? O que é uma sociedade estratificada? É uma sociedade em que alguns têm privilégios de mais e outros têm privilégios de menos. Né? Talvez a grande maioria tem privilégios de menos e uma pequena minoria tem privilégios de mais. Né? Eu queria só fazer, então, esse adendo, né? E considerar essa reflexão que o Bauman faz sobre o mal líquido, né? Que se tornou uma espécie de epidemia ou pandemia do mundo contemporâneo. Então, parei na racionalidade poneropática. É um modo de operar para evidenciar a insuficiência do outro nas interações. Qual é a finalidade disso? Afirmar a superioridade do eu. Há um encontro entre o eu e o tu, nessa configuração social que está sendo flagrada aqui na análise da decadência e morte do capital afetivo, não é? É sempre necessário evidenciar a insuficiência do tu para que o eu se afirme como superior, não é? E daí se desdobra um fenômeno muito importante para entender a hostilidade, não é? O não acolhimento da vida na fé cristã que se afirma na sociedade contemporânea, que é o fenômeno da agatofobia. Agatos. Então, como é que alguém pode desenvolver essa fobia de exercer a bondade em prol de outro ser humano? Porque a aproximação do outro é sempre uma aproximação que gera em mim o medo, não é? Será que eu vou conseguir afirmar a minha suficiência diante da insuficiência dele? E se eu exercer a bondade? E se eu estender a minha mão para o insuficiente? Se eu estendo a minha mão para o insuficiente, existe a possibilidade de eu ser abandonado depois.
existe a possibilidade também de eu não aproveitar esse momento como um momento de autoafirmação. Portanto, a gente está em uma sociedade em que aparece um fenômeno muito importante, o fenômeno da agatofobia, não é? Esse fenômeno foi denunciado pelo próprio Freud num texto dele, O Mal-Estar na Civilização, em que ele pergunta acerca do amor ao próximo, não é? Ele diz assim: de onde nasce uma afirmação tão despropositada, não é? A concepção do Freud acerca do ser humano coloca ali no ser humano aquela pulsão de morte, não é? Que projetada para fora se torna a destrutividade, a agressividade. O Freud diz, então, esse amor ao próximo, ele não é uma realidade viável, né? O outro representa uma ameaça para mim e eu tenho que me precaver disso. Portanto, existe uma fobia de exercer a bondade. Isso está bem colocado ali na obra do Freud, por isso eu fiz aquela afirmação, não é? Freud é um agatofóbico. Essa fobia da vontade, da bondade em prol do outro está presente na obra dele. Continuo ou até esse momento Pode continuar. Tá. Então, mas o que é? Identificamos um fenômeno importante, a agatofobia, e lembrando que a conversão é uma mudança de natureza ética, não é? E a bondade é fundamental no perfil moral do cristão, do novo nascido, não é? Portanto, a gente está em um mundo em que a bondade, o capital afetivo, está em declínio no cotidiano. Mas, mais especificamente, qual é a relação do pragmatismo como uma filosofia que afetou as lógicas de interação no cotidiano? Qual é a característica fundamental do pragmatismo? Ele faz essa relação entre o comportamento e o efeito, não é? Qual é o comportamento que é valorizado? Qual é a teoria, a ideia que é valorizada? É aquela que produz um efeito útil, não é? De forma imediata. Então, do ponto de vista do pragmatismo, não existe verdade no sentido ontológico. Verdade e falsidade equivale a o que é útil e o que não é útil. O que é útil, a ação, a ideia que leva a uma ação eficiente do indivíduo, não é? Essa ideia é boa, não porque exista uma verdade no sentido universal, mas porque essa ação ela tem um efeito imediato. E, portanto, essa relativização de uma verdade no sentido ontológico abriu espaço nesta sociedade pós-afetiva, na sociedade do declínio do capital afetivo, abriu espaço para uma racionalidade na forma de uma compulsão aletofóbica, não é? Quer dizer, a verdade deixou de ser um limite para o comportamento e para a identidade assumida pelo indivíduo. E a mentira, então, se torna algo que pode ser consumido pelo indivíduo na sua forma de apresentação pública. Por que isso? Porque adotar a mentira pode levar o indivíduo aletofóbico, como nós analisamos no nosso último podcast. Adotar a mentira pode levar a uma vantagem comparativa do indivíduo. Então veja só o que eu disse aqui, da ética calvinista nasce um pragmatismo ético. O pragmatismo, como filosofia, ele relativiza a verdade no sentido ontológico. Então a verdade deixa de ser um limite no cotidiano. Portanto, surge uma racionalidade que opera em compulsão aletofóbica, quer dizer, a mentira se torna um bem à medida que ele produz uma vantagem comparativa
para o indivíduo que lança mão dela. Que relevância isso tem para a nossa discussão acerca do conceito de conversão aqui? Verdade é um valor para a fé cristã, não é? Verdade é um valor fundamental para a fé cristã. E deixou de ser para essa sociedade que adotou o pragmatismo como uma filosofia que influencia, sobretudo, as lógicas de interação no cotidiano, não é? Sobre pragmatismo ético, outra característica do pragmatismo ético, ele é uma filosofia que exclui o componente escatológico da vida humana, não é? O pragmatismo é uma filosofia que está pensando os efeitos imediatos, ela só se preocupa com a ação que tem efeitos imediatos. No seminário Decadência e Morte do Capital Afetivo, o professor Anderson colocou Nietzsche como um nome importante na origem do pragmatismo, né? E qual é a afirmação do Nietzsche? É a erradicação de uma crença escatológica, quer dizer, esse mundo distante, não é? Esperado pela crença escatológica, deixa de ser um mundo a ser considerado no cotidiano, e somente os efeitos imediatos, não é, no cotidiano devem ser levados em consideração. E daí a gente tem um passo do pragmatismo ético para uma hedonização do cotidiano, não é? E nesse sentido, nessa sociedade que que rompe com a ética repressiva, com a racionalização do mundo protocapitalista, surge agora um pragmatismo que abraça uma concepção edocultural de vida. Quais são as boas formas de operar? São as formas que produzem um prazer de maneira imediata no cotidiano, não é? Bem, o que o professor Cláudio está analisando aqui é que esse tipo de cultura que se formou em torno de uma cultura pragmática, que se afirmou como um mundo da decadência do capital afetivo, criou possibilidades para se criar o que de mais derradeiramente assustador poderia existir no mundo, que é óbvio, que eu sei, é um mundo que é de natureza escatológica e caminha para um fim inevitável. Mas essa engenharia da maldade que se torna o modus operandi dessa cultura do pragmatismo, à medida que se fecha as possibilidades para o eu ser suprimido diante de certas necessidades que obriga um indivíduo a se abrir para o outro, para priorizar as necessidades do outro, se tornou meio que utópico. Essa engenharia colocou esse tipo de agente ou de ator em condição de utopia, em status de utopia. Nós não pensamos mais o homem generoso. Isso é utópico, é uma figura utópica. Bons samaritanos nos dias de hoje. Isso também é uma figura utópica. O que a gente consegue ver são duas pessoas, ou dois atores que estão cada vez mais progredindo nos dias de hoje. O ator insensível, que se orienta pelas relações instrumentais. Portanto, relações instrumentais, elas são caracterizadas por um tipo de relação custo-benefício. Eu tenho o que você quer, você me paga porque eu tenho para te dar.
é a relação que você estabelece com a caixa do supermercado. Você vai lá, passa os produtos, você paga, ela recebe, devolve o troco, pronto. Relações instrumentais. Relações sem a presença flagrante de um interesse afetivo por parte de quem participa dessa lógica recíproca de relação. Relação pressupõe partilha de afeto, partilha de interesse mediada por, eu diria, por crenças afetivas, por ações afetivas. Essa expressão ações afetivas é uma expressão do Weber, né? Que caracteriza, sobretudo nos dias de hoje, meio que também uma postura ética muito pouco, quase em extinção, muito pouco praticada. Então, veja bem que o professor Cláudio está nos apresentando um perfil de sociedade que atua por meio de uma engenharia do mal. Engenharia do mal. Engenharia é uma construção complexa. Eu fiz engenharia civil. Para você construir um prédio, você tem que ter noção de muitas coisas. O engenheiro tem que ter noção de muitas coisas. Por isso que ele tem que ter uma formação complexa para saber exatamente o que faz. Quer dizer, engenharia pressupõe isso, né? Instrumentalização de um saber complexo para desenvolver eu diria, uma construção que exige esse tipo de, eu diria, de formação, de postura. Então, se a gente fala de engenharia da maldade, nós estamos falando de uma coisa complexa, um caminhar na vida, uma racionalidade preponderante, que é baseada na compulsão pela mentira. As pessoas não têm mais o apreço em não enganar o seu próximo. Veja bem, os próprios filhos enganam os pais. Hoje é comum as esposas enganarem seus maridos, os maridos enganarem suas esposas, pessoas, amigos enganando amigos. Isso se tornou um fato social. Um fato social. Todo mundo age assim, porque se tornou normal todo mundo agir assim. E a engenharia do mal, ela avança mais ainda, porque ela não só faz essa conversão, a conversão do bem em mal, portanto, o bem é o que te traz benefício, portanto, é um bem que se converte em mal, pragmatismo, né? E isso acaba sendo um problema sério, porque passa a representar não a moral de uma sociedade, mas o ethos. Significa que, em algum grau, essa sociedade, essa civilização pós-escatológica, pós-afetiva, do qual o professor está nos falando, é uma sociedade que vive mais a nível de instinto do que de ponderação. Ponderação moral. Ponderação. Vive mais de instinto. Então nós recuamos para onde o Prod quer que chegamos. Recuamos. E exatamente isso, porque o pragmatismo é uma modalidade, eu diria, uma modalidade de vida baseada no princípio do instinto funcional, de um ethos funcional, mas que trabalha para o mal. E eu quero definir aqui o que a gente entende por mal. O mal, segundo o Agostinho, é a ausência do bem. O mal define a natureza de uma lógica de interação que se configura no modo de existir, de operar no mundo da vida. Trata-se, pois, de um problema moral. Ele é inferido de um ethos, por isso ele apresenta um instinto funcional. Ele afeta a substância das coisas. Cria uma identidade ontológica e produz um comportamento errante que passa a ser inevitável, que passa a ser cultural. Sua mobilidade passa a ser monofuncional. Funciona só para uma via, egoística. Haja vista que ele opera somente para a finalidade de abolir o bem moral no mundo da vida. Preste atenção, opera somente para a finalidade de abolir o bem moral no mundo da vida humana. Opera somente com a finalidade de abolir o bem.
o bem moral no mundo da vida. Significa o seguinte: quando isso é um horizonte de finalidade prática, é aonde a gente quer chegar, é para onde todo mundo está caminhando, então tudo se relativiza. A justiça passa a servir a maldade. E aí nós passamos a sobreviver das migalhas. Lembra da parábola do juiz iníquo? A viúva ia lá para pedir o que era direito dela, mas ela sabia. E quem está narrando aquela história, aquela parábola, está dizendo o seguinte: o juiz sabe, ele não acredita em Deus, ele não tem temor de Deus e sabe das necessidades da viúva, mas tem definido para si que não quer ajudar. Por quê? Porque ele opera para o mal, ele não quer fazer bem à viúva. Ele tem uma tendência a inverter o bem e mal, ou converter o bem em mal. Isso possa ser instinto funcional do pragmatismo, desse juiz iníquo, né? Dessa justiça que opera para o mal, nessa conjuntura. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente, porque combinando esse traço que eu estou dando aqui, essa compreensão que eu estou inserindo aqui, conjugada ao que o professor Cláudio está falando agora, ora, nós temos uma sociedade, um mundo que representa uma areia movediça para a fé cristã. Representa um problema sério para aqueles que querem caminhar na fé cristã. Porque eles não serão necessariamente objetos de aversão. O cristão não é só do Estado, mas ele poderá ser objeto de aversão dos amigos, dos familiares, das esposas, dos maridos, dos filhos. Filhos vão tentar corrigir o comportamento do pai. As esposas vão tentar colocar dedo sujo na camisa do marido o tempo todo. E o marido vice-versa. E esse nível de competição, baseado no princípio de que o bem agora se realiza no mal, por causa do pragmatismo que oferece uma espécie de competição em que o outro, seja quem ele for, precisa ser desonerado. Moralmente ele precisa ser desonerado o tempo todo. Então se trata de uma competição visando sempre a morte do outro, a morte do tu. Esse é um mundo implacável, um mundo que a fé cristã se tornou absolutamente malquista, indesejável. E aí eu digo para você que está me ouvindo, nós precisamos ter uma clareza, nós precisamos ter um ímpeto de clareza, de lucidez, para saber se o que a gente está mostrando aqui de fato está acontecendo. Acho que, por mais que a linguagem seja conceitual, por mais que a linguagem que nós apresentamos o problema aqui tenha um pouco de refinamento, mas ela é clara. Está claro aqui o que nós estamos querendo mostrar. Queremos mostrar um perfil de sociedade e de racionalidade em que a fé cristã não pode sobreviver. É um contexto que não há espaço funcional para a fé viver. E onde a fé for identificada, ali haverá uma arma apontada para ser arremetida. Uma bala de prata, ou uma bala de ouro, ou uma bala de seja lá do que for. É uma situação complicada, porque a gente tem uma ordem. Tem que pregar o evangelho. Tem que ter um objetivo de expandir, não expandir uma religião, mas de expandir a mensagem da fé. Contagiar a gente. Ao mesmo tempo a gente olha para a linha de tendência e para os textos proféticos e as previsões, fala assim, mas a gente tem que anunciar a cura, mas parece que a tendência não é essa cura ser recebida, mas ainda assim a ordem está lá. Tem que ser anunciado esse evangelho. Como é que a gente lida com essa... Os doentes não querem ser curados, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente prega um evangelho? Como é que a gente fala de cura sabendo que o mundo quer rejeitar essa cura? Que tarefa é essa, né? É difícil, né? É uma tarefa difícil. Eu diria que é uma tarefa não só difícil, mas é muito mais difícil do que a missão impossível.
Sabe aquela Missão Possível daquele ator famoso, Tom Cruise? É mais difícil. Ser cristão hoje, nesse mundo de hoje, é complicado. Porque não é o cristão que é hostil ao mundo, mas é o mundo que é hostil à bondade do cristão. Porque o Paulo diz, olha, vocês têm que imitar Deus. O que a gente tem que imitar Deus? A bondade. Vocês têm que imitar a bondade de Deus. O cara está vindo com a bala, você está indo com o interesse de ajudar quem está vindo para te matar. Se o teu inimigo tiver água, é suficiente, enche um copo e dá de beber. Mas como é que pode fazer isso? E por que eu tenho que fazer isso? Porque essa é a única forma de converter o mal em bem. De promover a cura numa sociedade que resiste à cura. Resiste o fato de que ela precisa ser curada. Não é o Estado que tem a missão de fazer isso, de realizar essa transformação. É o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a cura de todo aquele que crê. O Evangelho cura. A eclesialização do mundo, não. Nós não temos garantia de que o mundo será curado se a igreja expandir, se reproduzir, se replicar cada vez mais. Nós não temos garantia de que o mundo vai ser curado. Agora, se o Evangelho for pregado, a esperança nasce da cinza. O olho da esperança brilha, porque a possibilidade da cura se torna uma realidade, mesmo que pequena. Olha lá, nascendo uma florzinha, uma folhinha, né, na verdade. Uma ponta de novo. Que? Olha lá, ó. Mas não dá para ver. Deu para ver? É isso ali, ó. A fé cristã nasce daquilo ali, ó. Então, ou naquele contexto. Eu queria que vocês prestassem atenção agora para a segunda parte da apresentação do professor Cláudio, que vai ser eu diria, um corolário da reflexão que nós fizemos até agora. Eu estava pensando em ir para o erotismo cultural, mas eu acho que... Erotismo, pode Erotismo cultural, né? Então, esse declínio e morte do capital afetivo, ele tem duas variáveis que estão produzindo esse declínio no mundo contemporâneo. Um é o pragmatismo cultural, que já foi analisado, e o outro é o erotismo cultural, não é? Onde é que a gente pode ver esse erotismo cultural? No fenômeno da exposição do corpo, que especialmente do corpo da mulher, mas em grau menor também, o corpo do homem, não é? Então essa exploração da nudez nos mais diversos espaços, isso não se restringe mais a um espaço mais escondido, mas isso está no espaço público, está na tela do computador, do celular, não é? Quando a gente começa a adentrar esse mundo, por exemplo, das musas fitness ou dessa bolha maromba que está no mundo na sociedade brasileira hoje, você começa a ver essa ostentação do corpo, não é? O macacão de treino feminino com cortes que salientam muito bem a anatomia feminina e especialmente de uma forma que erotiza, que escultura o corpo. Então tem uma erotização e uma esculturação do corpo, não é? E isso exposto para o olhar. Portanto, esse olhar que provoca, como diria Freud, não é, um investimento libidinal nesse objeto, o belo. Torna o capital, torna a libido do ego. A libido do ego, libido objetal. Então, parece haver uma proposta de erogenização do mundo imaginário, quer dizer, cada vez mais o mundo imaginário dos indivíduos é povoado por imagens de natureza erótica, corpos esculturados, não é? Também o imaginário feminino com esse novo modelo de
corpo masculino erotizado. Se você volta para a década de 50, 70 do século passado, isso não estava presente. Os galãs do cinema eram galãs muito mais pelo seu perfil de uma masculinidade tradicional do que propriamente por uma estética física, não é? Ao passo que agora não. Agora se exige do homem também um novo predicado, esse predicado da erotização do corpo, do abdômen tanquinho, mas tudo isso mostra para a gente o quê? Um novo fenômeno, que é o fenômeno do erotismo cultural. O mundo imaginário povoado por imagens que acabam gerando uma ausência de sobriedade nos indivíduos. A pessoa humana acaba sendo reduzida a um objeto, não é? Ao corpo, torna-se um objeto. E qual é a relação disso com o declínio e morte do capital afetivo? A relação é que, à medida que o encontro se torna encontro entre corpos, encontro em que essas imagens, esse toque, produz a experiência do prazer, as virtudes morais que se espera de um outro e outras modalidades de interação que não provocam essa experiência do prazer erótico, elas passam a ser desvalorizadas. Como é que a gente observa isso? No atual desinteresse pelas instituições tradicionais, especialmente o casamento monogâmico tradicional, não é? Ele se torna desinteressante, por quê? Porque nele existe uma rotinização da experiência. Não existe a novidade, a experiência máxima que nasce de uma desrotinização. Mas, sobretudo, esse fenômeno da redução da pessoa humana a um objeto, ao corpo. E a expectativa dos encontros se torna uma expectativa não do encontro entre pessoas, não é? Por isso, fenômenos como o Ménage à Trois se tornam tão interessantes e até se tornam um recurso também para o casamento monogâmico pós-tradicional, que desrotinizar, né? Desrotinizar. Introduzir o quê? Um corpo escultural para maximizar a experiência do prazer. E onde é que está o declínio, então, do capital afetivo aí? No fato de que o indivíduo se torna intolerante à disfuncionalidade do outro, para produzir a experiência do prazer, não é? Cada vez mais homens e mulheres se tornam intolerantes com seus parceiros, suas parceiras, em relação a essa disfuncionalidade na experiência de proporcionar o prazer. Então, a gente está identificando aí também, no erotismo cultural, o fenômeno do declínio e morte do capital afetivo. É interessante que o professor Cláudio falou sobre o Ménage à Trois, né? Uhum. E note bem que o tripé do Ménage à Trois, ou o bipé do Ménage à Trois, é baseado em dois contravalores. Primeiro, o conceito de suficiência só pode ser afirmado a partir da soma das insuficiências. Quando o marido resolve partir para uma relação de homenagem, geralmente ele não quer uma homenagem com duas mulheres estranhas. Ele quer uma homenagem com a esposa, que é estranha, e ele está comunicando no homenagem que a esposa só é desejável quando ela se deixa se tornar insuficiente. É uma cláusula que a monogamia não aceita. Por isso que é casamento com uma única mulher. E ela tem que ser suficiente para o resto da vida. Ali, na cama, ela se deixa ser seduzida pela crença do marido de que ela não é suficiente. E o prazer se dá em transgredir a cláusula do mandamento da suficiência, da monogamia.
A outra variável é a disputa de duas mulheres que se consideram estranhas e ao mesmo tempo íntimas dentro de um contexto em que o marido de uma delas se torna alvo da cobiça das duas. Então, essa lógica do Menage à Trois, ela é a lógica mais implacável e por isso Menage à Trois é uma das formas de relação da sociedade pós-afetiva que mais ganha espaço, mais cresce e mais seduz os casais tradicionais. Se nós estamos falando de uma sociedade que está se destradicionalizando, temos que entender que essa destradicionalização implica a ruptura de comportamentos que foram aceitos ao longo de milênios, né, como sendo um comportamento, eu diria, socialmente aceitável para a sustentabilidade dos vínculos de uma sociedade orgânica. Uma sociedade orgânica. Do contrário, ela não chegaria até aqui, né? Veja bem que ela chegou até aqui, eu fui ali embaixo com o professor Cláudio, estava lá um bar dedicado para a família. Hoje a gente está vendo em tudo quanto é lugar tem igreja da família, bar da família, cinema da família, shopping da família, etc. Tudo é família. Não seria isso um grito de desespero por parte da própria família, no sentido de que ela está afirmando de que ela deixou de sobreviver do capital afetivo? E a gente tem que criar espaços alternativos, espaços fora do espaço sagrado, ou melhor, privado, que é a família, para a família se afirmar lá como família. Por que não a família é família dentro da casa? Ela tem que ser família na igreja. Na igreja. Mas é só na igreja que eles conseguem ser família? O maridinho e a mulher conseguem ficar abraçados? Os filhinhos ficam comportados? Tratam o pai como se fossem submissos a eles? Nós estamos vivendo uma grande farsa. Veja bem, esse mandamento da família, da unidade afetiva da família, é mandamento que deve ser repensado agora, nesse momento. Porque a sociedade do fim é uma sociedade que vai descortinar um cenário em que a separação, a dissociação afetiva entre os componentes da família tradicional estará exposto para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Os filhos vão se voltar contra os pais abertamente e vão romper a relação com eles. Abertamente. E vão criar um argumento para justificar que o que eles fizeram é certo. Errado está o pai e a mãe. E os pais vão se sentir impotentes diante dessa situação. Por quê? Porque pai nenhum criou um filho prevendo que lá na frente, levaria uma facada nas costas. Deixaria de ser objeto afetivo. Hoje é assim, hoje os filhos casam. Depois que eles casam, a família passa a ser o marido. Mas o pai e a mãe e a família pregressa se torna simplesmente um barco à deriva. Uma memória que deve ser evitada. Família é isso, é uma memória ruim que deve ser evitada. É para essa direção que nós estamos caminhando. Hoje é minoritário esse movimento, mas vai se tornar movimento de maioria. Malaquias diz, antes que o profeta Elias venha para o desfecho final da história, está se referindo a Jesus. Haverá conversão de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse vai ser o evento mais significativo. Significa que as famílias estarão vivendo na mais plena escassez afetiva. A gente vai se reunir para almoçar e aquilo vai ser um momento ruim, que a gente não vai desfrutar da alegria de ter os filhos junto com a gente e dos filhos terem a alegria de ter os pais com eles. Por quê? Porque é uma família que vai sobreviver do desafeto, do ressentimento, da lembrança ruim, da traição,
da punhalada que se deu pelas costas. Esse é, em suma, o resultado, o corolário de tudo isso. Porque família é isso. A família, de fato, é a base da sociedade. No entanto, a família que nós estamos vendo crescendo aí na sociedade moderna, contemporânea, não é essa família. A família é pautada pelos princípios de uma sociedade tradicional, em que cada qual tem a sua função, o pai, a mãe e os filhos. Quer continuar, professor? Não, pode continuar. Pode. Só um comentário sobre o Malaquias, né? Então, se ele está dizendo que vai se converter, para ver se eu entendi. Se lá no desfecho, ele está dando, parece que uma luz no fim desse túnel escuro, né? Sim. Lá na frente. Quando ele diz que isso, os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais, eu acho que a gente olha só para esse desfecho, essa esperança desse desfecho, e esquece que para ser necessário um lado se converter ao outro e vice-versa, alguma coisa teve que quebrar antes, né? O arrependimento. A conversão. É a mesma lógica que nós falamos, a conversão a Cristo. Você pode notar que o apóstolo Paulo usa essa mesma lógica. Quando ele fala da relação pais e filhos. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não tenham medo de exercer a liberdade da vida. Eles vão precisar fazer escolha. Então não faça escolhas por eles. Respeite as escolhas que eles fizerem. Tem pai aí que escolhe. Eu conheci um pai e falou assim, não, eu quero escondidinho. Ele é um sujeito meio complicado, mas ele escolhe, ele quer a profissão que a filha... Ele escolhe, ele determina a profissão que a filha... o curso que ela tem que fazer. E aí é assim, ele fez um curso simples, a esposa dele fez um curso simples, mas a filha tem que fazer medicina. Opa! Mas por que você pode explicar por que ela tem que fazer medicina, sendo que você fez um curso desse, a sua esposa fez um curso daquele? Está ensinando a menina a ser gananciosa. Boa parte do pessoal que vai para a medicina não vai por senso de serviço à humanidade. Vai para se manter no topo das preferências de uma sociedade estratificada. É para isso que eles vão. Para saciar essa fome, essa ganância, essa fome de estar por cima do outro, de ser mais competitivo do que o outro, de ser mais competente do que o outro. É por isso que ele vai para a medicina. Mas eu não estou vendo médico ajudando, curando. Eu estou vendo uma cambada de geração de médicos que não sabe fazer. Outra coisa é não se assustar as pessoas na internet. Dizer, olha, você está fudido. Você vai morrer. Você está com as veias tudo tampado. Você não sabe, mas eu estou dizendo que você está. Eu estou vendo aqui, o anjo está me mostrando. Por que as pessoas querem tanto ir para a medicina? Tem que perguntar a motivação. Eu acho que a situação do nosso mundo é uma situação precária. Existe uma possibilidade de se melhorar tudo isso. E a possibilidade é a conversão. Pessoas ruins se convertendo em pessoas boas. Ser depois imitadores de Deus, diz o apóstolo Paulo. E caminhar em bondade. Essa é a conversão. Nós nos convertemos para a bondade, porque a bondade é um dos traços mais emblemáticos de Deus. Ele não sabe fazer o mal, ele só opera para o bem. Mesmo para aqueles que não merecem, ele só opera para o bem. Diz lá o provérbio de que Deus faz chover na casa do bem, de quem caminha na luz, e ele faz chover também na casa do cara que é do mal, que opera só para o mal. Isso quem faz é só quem é inocente. Agora eu não consigo entender isso, compatibilizar essas duas variáveis. Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder, que tem o poder para acabar com tudo a um instante, a um fragmento de um segundo. Ele não consegue operar para fazer isso, para realizar isso. Sabe por quê? Porque ele age como criança. Ele é a encarnação plena da inocência. É por isso que ele só faz o bem. Porque ele é a encarnação plena da inocência.
A inocência não está em escala de déficit em Deus. Ele está salvando. Ele está salvando mesmo quem não quer ser salvo. Né? É o Não caso. confundir inocência com ingenuidade. Para quem quer saber um pouquinho mais da inocência, o nosso segundo episódio. Segundo episódio, que a gente fala sobre o Natal como símbolo de recriação da inocência. Pois bem, veja bem. O professor Cláudio tem que apresentar mais um pouco, não? Ou acabou? Acho que apresentando essas duas variáveis Tá. fica suficiente, né? Bem, eu fiz algumas considerações aqui. Veja bem, eu estou falando sobre o mundo e eu vou usar poucos tempos para falar sobre elas. Eu quero só dizer uma coisa: a engenharia do mal. Esse é um conceito que foi usado não de forma correta, viu? Quem usou esse conceito e que se tornou o conceito que viajou o mundo, né? Viajou várias nações, apareceu em vários jornais, mas quem usou esse conceito não é o autor desse conceito, não. Porque esse conceito apareceu, é uma publicação da minha autoria, e eu não quero aplauso por isso. Eu não escrevo para ter aplauso. Eu faço isso pela fé cristã, pela vocação que eu tenho. Mas é um conceito que apareceu na produção minha e que foi enviada por um jornal. Me ajuda a lembrar o nome desse jornal. Sempre eu esqueço. Gazeta do Povo. Tá lá. Tem a data, tem um ano, se não me engano, foi em janeiro do ano passado. Você lembra o título do artigo? O título do artigo eu tenho. O título é esse aqui, ó. O título do artigo é Engenharia da Maldade. Sim, eu tenho. Pseudofilia e o problema da institucionalização de uma justiça que opera para o mal. Vou pedir a ajuda de vocês para me lembrar de inserir o link, né, na descrição do vídeo. Tá bom. Isso é para todos que vão nos escutar, saber que como a gente está em decadência moral, e isso eu estou dizendo, quem está em decadência moral não é quem está fora da igreja, é quem está dentro da igreja, que não escuta, que não tem o hábito de ouvir uma reflexão ética. E aí existe essa prática do plágio. Eu poderia muito bem entrar em litígio moral com essa pessoa que usou o conceito como se fosse dele, não é dele. Engenharia do mal, engenharia da maldade. Não é o conceito dele. Eu poderia, mas acho que não vou mexer com isso. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero fazer uso disso aí para tirar algum tipo de benefício, mas eu poderia. Seria justo que eu fizesse isso. Porque quando a gente não freia essa cultura de plágio, ela vai se transformando numa coisa mais complicada, né? Então, bem, isso não é importante. O que eu quero dizer de tudo isso é que essa engenharia do mal, eu quero terminar, porque nós já estamos no nosso limite. É uma engenharia que torna a realidade ofuscada. Por que se ofusca a realidade? Porque ela descaracteriza a lógica da verdade. Qual é a lógica da verdade? Usar o princípio da não contradição para identificar na realidade aquilo, o grau de coincidência que há entre o fato, ocorrência e a sua percepção, a sua interpretação. Se não existe grau de coincidência, se o fato não coincide com a percepção e interpretação, isso não é verdade. Isso não pode ser assumido como verdade. E já que a verdade é o objeto da nossa reflexão agora, vós sois filhos da luz, e um dos frutos da luz é verdade, e nós vamos bater nesse conceito de verdade no próximo podcast, por isso eu estou dando a introdução agora, é que a verdade é um conceito complexo. E nós vamos ver ela tanto de várias formas, da forma de comunicação, da forma de apreensão cognitiva e interpretação, da forma fenomenológica e de uma forma ética ou moral, né? De vivência, de compromisso de vida,
baseado no princípio da retidão e da justiça. Pois bem, eu acho que nós vamos parar por aqui. Eu queria dizer o seguinte: quando nós falamos de verdade, nós temos que ter em mente que ela se trata de uma racionalidade verdade, uma racionalidade do bem, que atua em sentido antipsicopatológico para combater as várias formas de racionalidade transgressoras que estão em movimento no mundo contemporâneo, na sociedade brasileira e em todas as sociedades que existem. E para a gente então concluir tudo aqui, eu queria que a gente fizesse uma oração agora, tendo em mente o seguinte: nós fizemos hoje a exposição do perfil do mundo que a gente está tentando situar, a dificuldade da fé cristã de se aceita. A fé cristã está se tornando cada vez mais objeto de recusa, de aversão. E aqui eu digo o seguinte: engana-se quem diz que a igreja está sendo perseguida. Apocalipse não fala de igreja sendo perseguida, fala de cristãos. O Novo Testamento trabalha em torno do conceito de indivíduo. O coletivo não salva, não redime o indivíduo. Então cada indivíduo tem que responder pelos seus próprios atos. Cada cristão responde pelos seus próprios atos. Cada cristão é que persevera. Aquele que perseverar até o fim, não é a igreja, é o indivíduo, esse será salvo. Para esse terá redenção. Então, se de fato é disso que se trata, então eu queria que a gente fizesse uma oração para situar o problema da conversão, a dificuldade das pessoas se converterem no mundo com essas características. Porque a conversão, ela tem implicações, e implicações que são morais. Portanto, a maior implicação da conversão ao Cristo é a formação de uma consciência ética. E a formação da consciência ética implica a uma pergunta básica que deve ser feita todo dia: vede prudentemente como andais, como vocês vivem. Vede prudentemente como vocês vivem, não como nécios, mas como sábios. E aí Paulo está fazendo uso, dentre tantos momentos da sua vida como escritor, né? Como hagiógrafo, ele está fazendo uso da influência que ele recebeu da literatura sapiencial. São conceitos da sapiência. Nécios, sábios. Sábio é aquele que sabe fazer escolha, análise escatológica de cada escolha. Isso é o sábio. O nécio não, é aquele que ignora. É aquele que diz não, fecha os olhos e se deixa ser conduzido pela racionalidade transgressora. Então eu queria que alguém fizesse uma oração. Nós somos cristãos de uma pertença luterana, mas nós somos primária e radicalmente cristãos. Se em algum momento precisar também tirar a camisa luterana, a gente tira. Pela fé cristã a gente tira. Então essa é a diferença entre nós como luteranos e outros luteranos que existem por aí. Só, não é nem um resumo, mas a gente já conversou antes que são 3 grandes valores a partir dos quais a gente está fazendo as reflexões: bondade, justiça, verdade. O tema central, o valor central de hoje foi a bondade. Bondade, exatamente. Justiça e verdade. Bondade em contraponto com a maldade. Né? Então, quem pode fazer? Eu queria que o professor e pastor Cláudio fizesse então essa oração por nós. Pai, nós somos chamados a apresentar esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos Teu Espírito Santo que traga luz, que possa
mostrar para as pessoas onde elas estão e que possa provocar, Senhor, essa consciência de que nós estamos em um mundo em que é muito fácil alguém achar que é cristão quando de fato permanece no mundo, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que essa luz que nós cremos que é projetada a partir dessas palavras que procuram expor o Teu Evangelho, que essa luz atinja, Senhor, peixes que estão em situação precária de vida e mostre para eles uma alternativa. Nós pedimos ao Senhor que a bondade da qual Teu Filho é o nosso modelo, nós pedimos que as pessoas que nos ouvem, Senhor, possam encontrar no modelo do nosso Senhor Jesus Cristo uma via para se curar e para encontrar vida, Senhor, em um mundo que está cheio de morte. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa palavra do nosso moderador, Timóteo, professor Timóteo. Na expectativa de que a pregação do Evangelho produza um impacto na sua consciência, eu me despeço. Espero que você continue assistindo os próximos episódios, lembrando que é um tema que continuará sendo explorado, porque essa pregação ela é fundamental. Nós acreditamos que ela tem poder de produzir esse impacto, que é um impacto para cura. Eu vou lembrar um conceito que apareceu no nosso, acredito que tenha sido o 10º episódio. Essa pregação ela tem um poder de produzir um estrago terapêutico. Esse foi o conceito que o pastor Anderson usou. Estrago terapêutico porque ele vem para destruir o que está lá e construir da forma correta. Com essa expectativa eu me despeço. Até o próximo episódio.